noite a todos. Então, sejam bem-vindos à nossa casa de oração e de trabalho. Hoje, a nossa mesa está composta por mim, trabalhadora da casa, que sou Renata, que vou fazer o exórdio da noite de hoje. O palestrante será o Júlio, da Casa dos Humildes. Teremos dois trabalhadores da nossa casa fazendo a prece inicial, que é a Ana Maria, e a prece final, que é o nosso querido Robson. Então, vamos dar início à nossa prece inicial, para dar início ao trabalho da noite de hoje. Vamos entrar em sintonia com o alto, para que possamos perceber melhor tudo que for enunciado na noite de hoje. Oremos, para que possamos recebermos a paz do Divino Amigo, nosso irmão Jesus, e que durante toda a nossa reunião seja envolvida por uma onda de paz e harmonia, envolvido pelos espíritos que acompanham esta casa, hoje e sempre. Que possamos passar para a nossa irmã, para que dê continuidade ao trabalho de hoje. Assim seja. Obrigada. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, nossa mãe espiritual, em nome de Fabiano de Cristo, mentor da nossa casa de oração, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Agora sou eu que vou ficar em pé. Começamos pontualmente às 19h45 o nosso exórdio. Para quem ainda não está acostumado a chegar à nossa casa dia de sexta-feira, apenas às sextas-feiras nós temos o exórdio por 15 minutos e a nossa palestra em decorrer dos 45 minutos após. E sempre às sextas-feiras no exórdio nós temos uma abordagem sobre um capítulo, né, em sequência, toda sexta uma sequência, um capítulo atrás do outro, do livro Pão Nosso, que é psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje o capítulo que nos foi proferido foi o capítulo 96, onde tem o tema que fala justamente por isso. E aí a gente vai lendo alguns parágrafos e comentando para ficar um pouco mais assertivo, tá? Então, Emmanuel, nesse capítulo, ele traz uma alusão de comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, né? Que ele fala entre os vivos e os mortos. E ele começa com a epístola a João, que está no capítulo 2, versículo 21, onde ele diz: não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Então, é como se ele estivesse trazendo uma mensagem que a gente já conhece, embora não que a gente ignore, mas que a gente já conhece e que vale salientar. Então, vamos prestar atenção no que ele quer nos dizer. E ele começa falando o seguinte: o intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas, de modo geral. Então, esse é um tema que sempre foi discutido entre as religiões, né? A vida dos vivos e a vida dos mortos, né? Que, na realidade, aqui, na nossa doutrina, né, reencarnatória, nós sabemos que não existe mortos, né? Existe encarnados e existe desencarnados, né? Então, se ainda vivemos na ilusão de que nós morremos, né, temos a obrigação de nos alertar de que não morremos, né?
Estamos vivos o tempo inteiro, nossa vida é eterna. Podemos estar na matéria ou não. E aí ele continua, não somente para a escola espiritista, mas também nas comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos ao dogmatismo organizado, entretanto, a revivência da verdade assim o exige. Então, nós sabemos que existem doutrinas dogmáticas, né, religiões dogmáticas que são contra a ideia do reencarnacionismo, né? Então, sempre que uma religião diz uma coisa, a outra diz outra, opositivamente, né, que vai de encontro, questiona-se, né? E aí o cristão ele fica ali, mas e aí? O que é que está certo, o que é que está errado, né? Que caminho eu devo seguir em pensamento? Então, ainda existe muita discordância entre as organizações religiosas em relação a isso. E ele continua, toda aquisição tem seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Isso ele se refere a que doutrina, que religião você abrace, né? Então, se você está disposto a abraçar a doutrina espírita, né, se você ainda não conhece, está começando a conhecer agora, ou há pouco tempo vem estudando, vocês vão se deparar com certas situações, com certos pensamentos, com certas ideias que podemos não concordar de imediato. Mas com o tempo, com o estudo, com a vivência, com até o costume do escutar as palestras, vocês vão se acostumar a escutar, a entender o que é que se fala ali na doutrina dos espíritos. E aí você vai ver se realmente é aquilo que a gente está falando, que a gente sempre fala aqui, né, o que a doutrina dos espíritos vem dizer. Graças a Deus, desde que adentrei esta casa, mas nunca quis sair dela, porque eu tive a certeza do que realmente eu estava pensando. E ele continua. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. E aí ele fala que nós estamos caminhando para a compreensão da verdade, embora o Espiritismo trouxe esse conceito, né, de encarnação, reencarnação, não significa que somos sempre os donos do saber, né? A gente sempre diz, tire suas conclusões, né? Mas o que a gente deve seguir é, sim, a mensagem do Cristo, né? Porque a primeira revelação foi a revelação de Moisés, depois a vinda do Jesus, e a terceira revelação é o Consolador prometido, conforme Jesus nos deixou. E é nesse pensamento que a gente traz que não é uma doutrina trazida por nós que estamos falando, e sim pela doutrina trazida pelos espíritos superiores. A doutrina trazida pelos espíritos de luz, né, enviado por Jesus. Então, não é a doutrina de quem fala, e sim de quem trouxe. E ele diz também, o movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. E olha que isso aqui foi dito em 1950. Exatamente no dia 22 de fevereiro de 1950. Então, se naquela época ele já falava isso, né, que o movimento de troca espiritual entre a esfera dos vivos e mortos, né, que a gente sabe que é dos encarnados e desencarnados, é cada vez mais dilatado, né, imagine hoje, que a gente já começa a entender um pouquinho, começa a ler mais os acontecimentos que vêm acontecendo no nosso planeta, da nossa transição de um tempo para outro. Então, imagine agora como não deve estar
ligação, nessa dilatação. Então, com certeza, hoje é muito mais dilatada. E aí eu achei interessante trazer também uma mensagem trazida por nosso querido Emmanuel também, através de Chico. E aí, em relação a essa dilatação entre as duas esferas, ele diz: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que cercam. Então, essa mensagem ele vem ainda reafirmar aquilo que Emmanuel falou em 1950. Essa mensagem que eu falei agora é do livro Roteiro, que também foi escrito há muito tempo, mas ele sempre vem reafirmar o que ele diz em outras obras, né? Então, imagine que a gente está em comunicação o tempo inteiro. Estamos aqui agora, prestando atenção à pessoa que está falando, mas estamos o tempo inteiro interagindo com os espíritos, né? Graças a Deus. Ele continua dizendo: o devotamento dos encarnados provoca a atenção dos encarnados. Olha só, quantas e quantas vezes nós somos catucados, né, por esses espíritos que nos cercam. E aí ele continua: o Senhor permitiu Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Quando ele fala em Mundial Pentecostes, ele fala de uma maneira equivalente, né? Ele fala do Pentecostes porque o Pentecostes é uma celebração importante realizada pelo calendário cristão, né, na religião católica, onde se comemora a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, 50 dias depois da Páscoa. E aí ele fala nisso porque naquele tempo foi o Pentecostes, foi a reunião dos discípulos de Jesus e dos seus afins, das suas ideias, e naquele tempo falavam que eles disseram que receberam o Espírito Santo, falavam em línguas, né? E hoje, né, quando ele diz: o Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna, ele fala em relação a os espíritos continuam trazendo mensagens do alto para todos do nosso planeta, né, de diferentes religiões, de diferentes línguas, né? Ele continua nos trazendo a mensagem do Cristo. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. Então, essas velhas fórmulas da revelação que ele está falando aqui é justamente aquilo que é importante na nossa vida. Como ele diz, velhas fórmulas da revelação, né? Porque desde sempre está sendo trazido mensagens do mundo espiritual para a vida na Terra. E se você for notar, se você começar a ler livros, mensagens, o que é que essas mensagens mais trazem para nós? Aquilo que a gente deve refletir sobre a vida, sobre o que nós somos, quem nós fomos, quem nós somos hoje, para onde estamos indo, o que estamos fazendo aqui. Né? Então, se você for começar a ler, você vai ver que a maioria das mensagens te trazem justamente para essa área de pensamento, essa área de reflexão, onde te te traz a refletir sobre o que realmente nós estamos fazendo aqui hoje. Por que eu vim para o SELEC hoje, por exemplo? O que eu vim fazer aqui? Só vim escutar,
né? Depois que eu escutar tudo isso que a gente está falando aqui, isso até para cada um, para mim, eu estou falando isso para mim. Primeiro, quem está escutando sou eu, né? Mas trazendo a reflexão para todos nós. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida hoje? Qual é o nosso objetivo de estar aqui? Será que estamos numa família qualquer? Será que estamos num trabalho por acaso? Então, o que ele traz é essa reflexão, justamente. E é nesse ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? O que ele quis dizer com isso? Está perguntando se os mortos se comunicam com os vivos porque eles ignoram a verdade. Ele está perguntando isso. Na verdade, a comunicação entre mortos e vivos, né, encarnados e desencarnados, sempre existiu e sempre vai existir. Porém, a verdade que os homens não ignoram, eles querem ignorar, né? Nós queremos ignorar a verdade. Porém, a verdade está toda hora à tona na nossa frente. Através de uma mensagem, através de um acontecimento, através de uma situação difícil. E aí ele finaliza: se os que partem falam novamente aos que ficam, e é estes quem conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhar. Ou seja, os espíritos estão a todo tempo trazendo conhecimento para a gente, trazendo a luz para a nossa vida, né? Trazendo as mensagens do Evangelho de Jesus. E mesmo assim, a gente se nega, né, em se animar e não se decide em trilhar realmente a doutrina do Cristo, aí a gente vai sofrer sérias consequências, né? Então, que seja uma reflexão para todos nós, né, essa questão da comunicação, que nós vigiemos nossos pensamentos, nossos atos, nossos comportamentos, antes de falar, pensar, né? E refletir se aquele pensamento realmente tem sentido, se ele realmente é seu, que pode não ser seu. E você está absorvendo, você está simplesmente recebendo aquela comunicação, né? Então, essa é a reflexão para que todos nós possamos refletir um pouquinho na noite de hoje. E aí é chegado os meus 15 minutos para não atrasar o nosso irmão Júlio. Então, Júlio, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Permita a Deus que, enquanto nós estivermos com o pensamento elevado ao alto, que nós possamos sentir a presença de Jesus junto a nós. Pois foi Ele mesmo que asseverou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá Ele estaria. Com certeza Ele passou bem cedo pela nossa casa, preparou o ambiente, deixou uma equipe de espíritos abnegados que nos recepcionaram logo na entrada, nos acompanharam até o assento e desde então já estão trabalhando em torno de nós, retirando energias grosseiras, fruto dos nossos pensamentos ainda muito inferiorizados e nos envolvendo com bênçãos amorosas, despertando em nós a fé e a esperança. Como disse nossa irmã, eu sou Júlio Galamba, trabalhador da Associação Espírita Casa dos Humildes, em Casa Forte, onde detemos um abrigo de vovozinhas, sempre à espera da visita de todos vocês. É sempre uma alegria, né, quando nossa querida Dora liga para nós, convidando para que a gente possa estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos coletivamente, porque aí nós vamos trocando essas vibrações amorosas, vamos nos fortalecendo na fé e na certeza de que nunca estamos sós. Sempre teremos um olhar amigo para que numa hora de dúvida, de inquietação, a gente possa buscar para nos auxiliar a sair da aflição. Quando o senhor Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos com 1019 perguntas e 1019 respostas, ele trazia para nós
dito por ele mesmo, a sua maior obra. E olha que ele já tinha muitos trabalhos produzidos, mas foi a sua maior obra, talvez de todas as suas encarnações. O chamamento dessa atenção para o Livro dos Espíritos é para que a gente possa estudá-lo. Ninguém pode se considerar espírita se não leu pelo menos uma vez essa obra. É uma obra de uma didática facílima, porque é tudo que um aluno numa sala de aula gostaria de ter. Tem a pergunta e a resposta. Ele ia tirar 10 sempre, não é? Então é facílimo da gente aprender as coisas. Algumas coisas são muito novas, nós vamos ter uma dificuldade, mas é para isso que existem as reuniões públicas, para que a gente possa, né, trazer com a ajuda da espiritualidade alguns esclarecimentos que vão nos ajudar. Nós estamos encarnados, nesse momento, em um planeta de prova e expiações. Isso é importante que a gente saiba, porque às vezes a gente reclama demais da vida. Você está dentro de uma penitenciária, dentro de um hospital. Você queria o quê? Então é preciso que tenha essa reflexão, para parar de reclamar que está calor demais, que tem muita gente no ônibus, está apertado, e que é a natureza do planeta. São espíritos imperfeitos, ainda no seu estado inicial, porque nós estamos mais perto dos animais do que de Deus, e muito mais perto dos animais do que de Jesus. Então é natural que nós ainda estejamos sendo envolvidos pelos nossos instintos primitivos. Então, os nossos instintos ainda são muito senhores de nossas ações. Não precisa ninguém responder, mas se alguém pisa no seu pé com um sapato alto e se a unha estiver cravada, tenho certeza que você não vai pedir desculpa por ter colocado o pé embaixo do pé dele. E que o sentimento que vai aflorar é aquele que faz o cachorro quando a gente pisa na cauda dele. Eu, pelo menos, ainda estou assim, nesse nível. Porque esse é o processo que a doutrina espírita vem trazer para nós, o autoconhecimento. Quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. E nesse capítulo, o senhor Allan Kardec lança nas leis morais a lei de destruição. Então, aonde nós observamos na natureza muita destruição, na verdade são transformações. Agora, é claro que homens poderosos, detentores do poder, se aproveitam de situações e escravizam os mais fracos, tirando disso proveito, e que o senhor Allan Kardec vai aos poucos trazendo para nós uma lucidez de como é que isso se processa e se é com a permissão de Deus. Jesus é o governador do planeta, recebeu essa tarefa de Jesus, de construir essa casa maravilhosa para nós, e que nós estamos muito felizes de aqui estar. Alguns até acham que não, mas imploraram para vir. E ficaram numa fila de espera muito grande, e agradeçam, porque a fila está aumentando, porque a porta da reencarnação está cada dia mais fechada. Eu tenho 14 irmãos, não conheço nenhuma jovem de hoje que queira ter um ou dois. Então reencarnar não está fácil. Então aproveite enquanto está aqui, usufrua. Aproveite que conheceu essa doutrina esclarecedora, que vai lhe trazer substâncias para que você possa retornar melhor, e demore um pouquinho mais pela necessidade do mergulho na carne. Então diz o senhor Allan Kardec a respeito das guerras na lei de destruição, porque nós observamos que as guerras acompanham o progresso da humanidade desde a época da sua criação. Não foi com um pedido
lúcido e claro de uma necessidade, que Moisés libertou o povo hebreu da escravidão dos egípcios. Ele teve que trazer, né, afrontas ao poder para poder conseguir. E esse povo perseguido, passaram 40 anos em busca dessa terra prometida e sofrendo bastante. E Deus estava vendo tudo isso. Esses mesmos povos vão entrando em reencarnações sucessivas, cada uma trazendo o seu aprendizado. Durante as guerras que foram promovidas envolvendo todo o globo, houve muito sacrifício, houve muita violência, muita tortura, muito abandono, mas houve também muito aprendizado. Muitas lições foram aprendidas, né? Povos orgulhosos, egoístas, vaidosos, que se tornaram escravos para poderem aprender a humildade. É claro que não necessariamente precisava ser assim. A espiritualidade traz para nós que antes da decisão de uma guerra ser deflagrada, os protetores daquela nação se ocuparam da mente de todos os governantes, de todos os comandantes, trazendo a mensagem de que não era o momento. Mas alguns por obediência superior dos seus chefes, outros por ignorância total desses pensamentos altruístas, a espiritualidade superior se afasta. E aí entra os espíritos das trevas. Aí quando eles entram, tomando conta também dessa nossa sensação e desejo de domínio, a destruição está feita. Mas necessária para povos primitivos. Porque através dessa destruição existe sim também a renovação. Espíritos que estavam extrapolando a liberdade do próximo precisavam ser retirados do planeta. E a única maneira deles serem retirados era entrando em sua nação algo destruidor. E isso com a permissão de Deus para o seu próprio benefício e para o progresso da humanidade. E o senhor Allan Kardec pergunta: o que é que impele, na pergunta 742, o homem a ir determinadamente para a guerra? E aí ele diz: a predominância da sua natureza animal em contraponto com a sua natureza espiritual. É o instinto de conquista, de desbravamento, de domínio, né? Quem cria algum animal doméstico em casa, e ele sai marcando o território por onde passa, para quando o outro chegar, ao sentir, né, o cheiro dele, saber que aquele território ali tem dono. E nós temos esse instinto. E só que a nossa marca é colocando nossas bandeiras de domínio e mostrando muitas vezes, devido à barbárie com o qual nós estávamos dispensando, através da tortura, através dos genocídios, o poder para amedrontar. Então essas são algumas dos pontos fortes que a gente precisa ver. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem: o direito do mais forte. Então, na medida em que nós nos colocamos como superiores, é preciso provar isso. Daí a necessidade desnecessária de uma guerra. Porque se ela não vem coberta por amor, se ela não traz educação, ela traz a dor. Então, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. A dor é uma mestra dita pelos próprios espíritos, né? Que vem justamente nos trazer os ensinamentos que o amor não conseguiu. Como uma criança, né? Os pais chegam para uma criança, orienta, não põe a mão aí que é quente. O que é que a criança faz? Eu vou ver mesmo se é. E se queima, né? Isso em tudo. Por isso que nós temos que estar sempre de olho, sempre atento com esses espíritos ainda muito infantis. Não se pode colocar, não é,
o poder na mão daqueles que não têm condições ainda de dominar os seus próprios instintos. E pergunta ao senhor Allan Kardec se havia condições de um desses povos criar uma arma que destruísse totalmente o planeta. E a espiritualidade diz que não, porque eles entendem que eles também seriam destruídos. Então, esse conhecimento e essa necessidade de perpetuação da sua raça já traz um controle e traz um limite. Quando Jesus, nos últimos momentos da cruz, deixa para nós, talvez, o ensinamento mais importante, se é assim que se pode dizer, de todo o seu evangelho. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O perdão nunca se tornou tão necessário nos tempos atuais. A doutrina espírita, ela traz essa contribuição de que nós não estamos juntos por acaso. As famílias foram planejadas com muita antecedência no plano espiritual. Porque as maiores guerras que nós enfrentamos atualmente estão dentro da nossa própria casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro daquele círculo de convivência que nós temos. São pais que não se entendem com os filhos, irmãos que não se entendem, né? E essa falta de perdão, ela traz ainda muito forte o sentimento de vingança. Então são espíritos que se amaram, mas se desentenderam em algum ponto de suas vivências anteriores e precisavam voltar para se reconciliar. Mas alguns pontos desses estão muito bem guardados no nosso inconsciente, muito escondidos no nosso inconsciente, porque são ferramentas destruidoras. Mas entra a bebida, a droga, são elementos que abrem essa porta, trazendo para o consciente um passado que estava protegido pelo esquecimento. E aí eu começo a enxergar meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, com os olhos do passado, da época do desentendimento. E aí entra, logicamente, a influência dos espíritos, das trevas, aqueles que têm afinidade conosco, e amplia esse sentimento, a tal ponto de você esquecer do valor da sua própria vida e se suicidar. E na hora que você comete, eles se afastam para lhe dar a lucidez do seu ato, para que você venha a enlouquecer. Essas informações que a doutrina espírita traz para nós, a respeito dessa guerra interior que nós precisamos enfrentar com coragem, o conhece-te a ti mesmo, da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, temos que ter a coragem de enfrentar. A grande maioria da sociedade não tem coragem de fazer momentos de meditação, de procurar uma ajuda de um atendimento fraterno, para abrir seu coração e colocar quais são suas angústias, suas ansiedades, procurar um profissional da psique, para poder, num ambiente especial, se mostrar verdadeiramente quem é, porque não tem coragem de se enfrentar. E aí daí o que é que nós fazemos? Nós vamos tirar o argueiro do olho dos outros. Nós vamos consertar a vida dos outros, tendo uma ilusão de que, feito assim, estamos consertando a nossa própria vida. Porque se depois de estudarmos a doutrina espírita, estudar um determinado tema, e nós acharmos, quem está aqui na tribuna, que veio trazer uma mensagem para alguém, está perdido. Está muito enganado, está muito obsediado, está muito equivocado. Nós estamos estudando coletivamente e cada um
vai tomando ciência da importância e vai colocando em prática lentamente. Ninguém vai, não adianta. Não adianta fazer o pedágio todos os dias da semana, de tarde ir para o hospital do câncer visitar os doentes, de noite aplicar passe, ir para a mesa mediúnica. Não vai nessa encarnação resolver seus problemas. Nós vamos nos fortalecer, nós vamos nos estruturar para não colocá-los em prática. Só não colocar em prática, mas ainda vamos desencarnar com eles. Porque o senhor Allan Kardec disse que o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral. Como é que se transforma moralmente? Selecionando os ambientes que frequenta, as amizades que faz, a literatura que chega na sua mão. Então eu já estou me apropriando de conteúdos que vão ocupar a minha mente para que nós não tenhamos a possibilidade de cair em tentação, que com esforço, e aí é onde ele completa, e pelo seu esforço em combater suas más inclinações. Chico Xavier, já no finalzinho da sua carreira, com seus 90 e tantos anos, ele foi alertado pelos confrades, porque é que Emmanuel insistentemente chamava a atenção dele para tudo. E ele dizia, ele me deixou bem claro, que no último segundo da nossa vida nós podemos cometer uma falha e perder toda a encarnação. Então é um orar e vigiar até o último suspiro. Até o último suspiro. Essa consciência da nossa pequenez, da nossa possibilidade de falir e de cometer equívocos que nos fizeram sofrer durante séculos na erraticidade, no período entre uma encarnação e outra, elas devem nos chamar a atenção para o desenvolvimento da humildade. A humildade, ela vai colocar um freio aonde a dor não precisa vir. Porque eu não preciso ficar diabético para deixar de comer açúcar em exagero. Não há necessidade. Não há necessidade de ter problemas cardíacos para poder começar a se alimentar regularmente. Então nós temos que ter a humildade e buscar através dos estudos do que é que se alimenta o nosso corpo. Não é possível. Não é possível que a gente tenha ido para a escola, aprender só para depois ganhar uma profissão, para ganhar dinheiro e gastar com remédio. Não é possível que seja só para isso. Deve ter um significado maior, ter estudado tanto, se esforçado tanto, para depois ganhar dinheiro e gastá-lo. Não é? Como foi perguntado ao líder indiano, Sai Baba, o que é que mais impressionava ele no mundo, e ele disse: o homem. O homem, porque ele passa a vida inteira trabalhando, gastando a saúde, seu tempo para ganhar dinheiro, e depois gasta o dinheiro todinho para recuperar a saúde. Nasce pensando que nunca vai morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Então, a doutrina espírita, ela vem nos chamar a atenção dessa nossa imortalidade, dessa nossa condição de espírito livre, que quando nós vamos dormir, nós saímos do corpo e vamos para onde? Vamos visitar o mundo do qual nós viemos, o mundo dos espíritos, dos desencarnados. E que local, e que ambiente nós vamos? Para onde? Nós vamos assistir reunião aqui à noite, vamos trabalhar nas colônias, vamos visitar doentes, vamos se encontrar com a família? Jesus responde: aonde tiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Eu fui dormir com vontade de fazer o quê? É para lá que eu vou.
Então, a humildade diz a mim, não sei a vocês, que se eu não pedir, eu já sei para onde eu vou. Então, eu peço logo para um espírito amigo pegar na minha mão e não me deixe ir para onde eu estou com vontade, não. Me leve para um local para estudar, para trabalhar, para que eu retorne mais confiante e mais esperançoso. E isso, sistematicamente. Criar esse hábito, até ele se tornar realmente uma prática natural, que não nos dá trabalho nenhum, e a gente vai achar bom, né? Hoje nós estamos aqui nessa casa por livre e espontânea vontade. Alguns trazidos pela dor, outros trazidos porque gostam de ouvir os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Outros por curiosidade, outros vieram acompanhando alguém, mas todos receberam um comando íntimo do seu guia espiritual. Não existe acaso, não existe acaso, ninguém está aqui por acaso. Tudo é muito planejado. Nós é que não temos consciência disso, né? O nosso orgulho, não, eu fui porque eu quis. Não, eu faço da minha vida o que eu quero, eu sou livre. É verdade. É verdade. Eu posso plantar o que eu quiser. Agora eu vou colher o que eu plantei. E é nesse plantio que a gente vai se descobrindo. Né? Os homens estão tão acostumados a criarem essas guerras particulares que as nações têm instituído o Ministério das Guerras. É preciso que se construa o Ministério da Paz, porque o Ministério das Guerras todos têm, está faltando o Ministério da Paz. E nessa transição planetária que nós estamos enfrentando, e é importante que nós espíritos tenhamos condição, a casa está sendo desarrumada. Quem é dona de casa aqui sabe quando é que uma casa está sendo pintada, quando é que uma casa está passando por reformas. É isso que está acontecendo com o nosso planeta. Então, espíritos estão em muito reboliço, porque eles estão vendo que vão ter que se adequar. Eles vão ter que mudar algumas posturas, porque se não for assim, eles não vão ter mais afinidade com a natureza do nosso planeta, porque o que determina o perfil de um planeta é o psiquismo dos seus habitantes. O planeta era um planeta primitivo, porque seus habitantes eram primitivos. O planeta se tornou de prova e expiação, porque os seus habitantes ou estão espiando ou estão em prova. Quando é que um espírito está espiando? É quando ele reencarna numa condição que ele não consegue alterar. Ele reencarnou daquele jeito e vai desencarnar daquele jeito, fisicamente se falando, porque espiritualmente ele vai sair bem mais modificado. Ele nasceu com limitações severas mentais. Ele não consegue deambular, ele não consegue falar, ele não consegue se comunicar naturalmente. Mas quando ele está dormindo, ele sai do corpo perfeito. E ele vê o corpo dele com limitações e sabe o que é que levou aquele corpo a ficar daquele jeito. E ele aprende. Ele aprende. Alguns aceitam com muita alegria. São simpáticos, alegres, vibrantes. E outros vieram realmente por uma necessidade, revoltados. Precisam estar o tempo todo medicamentados para poderem se acalmar, porque ainda não aceitam a condição. A mente ainda está muito conturbada. O que levou eles a essa situação? Diversas situações, N situações. Não existe uma causa só, mas foram causas que o levaram a se sentirem extremamente culpado, e eles estão se punindo, porque Deus não pune ninguém. O próprio Espírito se pune. Então ele está espiando. Quando ele voltar para a erraticidade, ele vai passar por
lições, aprendizados em escolas, onde ele vai trabalhar aquilo que o levou a espiar. E mergulhará de novo na carne agora para provar que aprendeu a lição. Então, situações vão surgir em sua vida que ele terá o impulso de cometer os mesmos equívocos, mas orando e vigiando, combatendo suas más inclinações, ele sai vencedor. Ele sai vencedor. Então, espiar é uma coisa, estar em prova é outra. Então, espíritos com pensamentos flutuantes, uma hora pensa no bem, uma hora pensa no mal, uma hora se equivoca, uma hora aceita ou não, é o que faz o nosso planeta ter essa nomenclatura de prova e expiação. Mas ele está entrando já num planeta de regeneração, aonde os pensamentos positivos, altruístas, começam a ter uma gama bem maior do que os pensamentos negativos. Diz Joana de Ângeles, a guia espiritual de Divaldo Pereira Franco, que nós recebemos diariamente mais ou menos uns 80 mil pensamentos. Mais ou menos. Desses 80 mil, 70 mil são repetitivos. 8 mil são negativos e 2 mil com ideias mais ou menos altruístas, progressistas, instrutivas. Então veja que o psiquismo do planeta atualmente é onde nós precisamos orar com mais intensidade. Porque a aflição está entrando em ebulição, para que o joio cresça mais do que o trigo, para poder ser arrancado. É preciso que o joio cresça mais do que o trigo. Então, aonde nós estamos vendo esse desequilíbrio todo, tomando conta não só do nosso país, com essas violências ocupando os estados, é o joio mostrando onde está para ser erradicado, porque estava escondido, estava nas furnas, nas cavernas, misturada com o trigo. É claro que o bom é que não fosse assim, mas tem espíritos que vieram preparados para enfrentar essa situação. Ontem eu estava conversando com minha esposa, o quanto nós temos que orar pelos policiais, que enfrentam de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, situações extremamente difíceis, extremamente perigosas, mas vieram para dar a vida mesmo por isso. Alguns caem em tentação, alguns falham, alguns cedem, mas a grande maioria são realmente espíritos que vieram dar o seu testemunho através, né, da sua atividade de proteção a um sistema. Nosso Lar, quem lê a obra Nosso Lar, da coleção de André Luiz, e o primeiro livro tem o nome da coleção, teve uma época na colônia do Nosso Lar que o governador proibiu a alimentação. Proibiu a alimentação, porque eles estavam com a alimentação muito grosseira, muito pesada dentro da colônia. Então teve que suspender aquela alimentação pesada para poderem eles refletir e começarem a elevar o pensamento. Estava muito terra a terra o pensamento, né? Já não tinha quase diferença alguma para as trevas que circulavam ao nosso lar. Isso lá no plano espiritual e no nosso, né? Então é importante que cada um crie em torno de si uma defesa através da prece diária, através da meditação, do estudo do Evangelho, da oração, do Evangelho no lar, para que esse guerreiro que habita dentro de nós não tenha passividade. Para que não tenha passividade. E na pergunta 743, diz o Sr. Allan Kardec: algum dia a guerra desaparecerá da Terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E aí a gente vai estudando e vai vendo
que em cada época Deus mandou profetas, missionários trazer para nós lições fantásticas. E cada um que aqui esteve deixou um livro. O Alcorão, né? O Velho Testamento e tantos outros. Porque eles sabiam que a gente ia se esquecer. Então os livros ficaram para que a gente pudesse, através do estudo, se lembrar dos ensinamentos. Mas qual desses livros está a lei de Deus? O Sr. Allan Kardec, ele sabiamente pergunta a espiritualidade: aonde está a lei de Deus? Para a gente poder não ficar estudando diversos livros. E aí a lei de Deus está na consciência do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A lei de Deus é a lei do amor. Fazer aos outros tudo o que gostaria que nos fosse feito. Aí está todas as leis e todos os profetas. É simples. É muito simples. É muito pouco. O grande problema nosso é que a gente escolhe quem é o próximo. A gente escolhe quem é o próximo. Nós nos dizemos cristãos. Todo mundo levanta a mão e diz que é cristão. O maior ensinamento de Jesus é perdoar. Na Primeira Guerra Mundial, os turcos invadiram a Armênia e fizeram uma carnificina geral. Homens, mulheres, crianças, aonde eles chegavam não tinham prisioneiros. Destrói todos. Chegaram num sítio. Logo bem cedo, uma família estava fazendo de jejum. Na cabeceira da mesa o pai, na outra cabeceira a mãe, ao centro uma filha de 15 anos, no outro centro uma filha de 12 anos. Um coronel baixinho com a sua tropa entra, invade, se aproxima do homem, dá um tiro na cabeça dele, se aproxima da mulher, dá um tiro na cabeça dela, e manda os soldados devorarem a criança de 12 anos, até a morte. E leva a de 15 para ser sua escrava sexual, junto com outras jovens que ele já tinha aprisionada. Com o passar de um ano, ela estava o couro e o osso. E consegue, assim que acaba a guerra, fugir. Porque ele iria continuar com elas. Ela foge e vai para a Turquia. E lá ela se torna enfermeira. E vai trabalhar em um hospital público. Alguns anos depois, chega um homem em estado de putrefação, totalmente destruído da cabeça aos pés. Os médicos analisaram e viram que não sabia que doença era aquela e colocam ele num quarto no fundo do hospital para ele morrer. Mas alguém precisava cuidar dele. E se lembram dessa enfermeira que era conhecida por ser muito amorosa. E ela aceita. E vai cuidar dele. Cuida dele com tanto carinho e com tanto desvelo que em 6 meses ele fica curado. E ao sair, vai se dirigir ao diretor do hospital para agradecer. E eles: não, agradeça aquela jovem ali, foi por causa dela. Então ele vai conversar: eu me lembro dela. Ela não dava uma palavra no quarto, só balançava a cabeça. E quando agradece, ela diz: não, eu só cumpri minha missão. Mas você não é turca? O seu sotaque não é turca? Ela disse: eu sou da Armênia. Disse: eu conheço a Armênia. Esse eu sei. O senhor esteve na minha casa. Aí relata tudo o que aconteceu. Ele fica pálido. E ele diz: você me reconheceu quando eu cheguei? Conheci. E por que não me matou? Ela diz: por muitos e muitos anos eu planejei que quando eu me encontrasse com Vossa Excelência, como eu iria matá-lo. Mas eu conheci Jesus. E ele me ensinou a lhe amar. O Senhor mora no meu coração como meu Pai. Somos cristãos? Cada um responda a si mesmo.
precisamos trabalhar mais este homem velho dentro de nós. Precisamos matar esse homem velho, ter a coragem de abraçar pelo menos os que dividem conosco o mesmo teto. Que muitas vezes a gente não sabe nem por que está magoado, já nem se lembra mais, mas eu não falo com fulano, eu não ligo para fulano. Não importa o que o outro fez, quem quer ser cristão é você. Somos nós que temos que dar o primeiro passo e aproveitar esses instrumentos que Deus colocou bem próximo a nós, para que a gente possa utilizá-los em nosso próprio benefício. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, exerce sem nenhuma reserva o perdão. Porque se existe uma contenda, o cristão deve buscar dentro dele a causa para combatê-la, e não dentro do outro. E é dando exemplo. Essa é a diferença de Jesus perante todos os outros grandes profetas e missionários que estiveram na terra, trazendo lições maravilhosas. Ele foi o exemplo do perdão, da tolerância, da paciência e do altruísmo. Então, se nós queremos verdadeiramente ser cristão, a gente tem que pegar na charrua da gente e não olhar para trás. Seguir em frente, confiante, com tarefas simples. Toda casa espírita tem uma tarefa, onde a gente pode, com muito amor e muita dedicação, servir a Jesus. Para mim, o mais importante de uma casa espírita, trabalhador, é o que abre o portão, senão a gente não estaria aqui estudando. Esse é fabuloso. Se lembrou, tem um portão e eu estou com a chave, eu tenho que abrir, senão ninguém entra. O resto já está continuado, é só cada um ir fazer a sua tarefa. Toda ela é importante. Não existe uma tarefa mais importante do que a outra. Chico Xavier, quando se comparou a uma minhoca, ele foi chamado a atenção por Emmanuel, que ele estava se colocando muito alto, porque a minhoca faz o papel dela direitinho na terra, sem nenhuma falha, e ele cometia falhas ainda. Então, a gente precisa calçar essa sandália da humildade, né? Precisa de uma hierarquia dentro de uma casa, porque tem que ter responsáveis por isso, aquilo, outro. Então, a gente tem que ter a obediência, que é justamente o que Emmanuel solicitou a Chico Xavier: disciplina. Qual é a minha função nesse cargo que você me deu? É acender as luzes? Pronto. Na hora certa eu acendo a luz. É apagar depois? Pronto, o meu papel é esse. E vai para um lugar bem melhor do que quem era o presidente da casa, que por ser grande a tarefa, talvez esteja falhando aqui e ali. Mas acender e apagar a luz, só se eu estiver muito distraído. Não é? Porque o Espiritismo, ele é uma luz divina, gloriosa e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Eu agradeço o carinho de vocês, a vibração de vocês. Desejo a todos que continuem nesse início de ano pensando positivamente. Não existe nenhum momento da humanidade em que Jesus não estivesse à frente das ações. Tudo está sendo planejado por Deus, que possamos aprender as lições da renúncia, da obediência, para que a fé e a esperança nunca se afastem de nós. Muita paz. Leve nosso abraço fraterno da Casa Selec, a Casa dos Humildes. Agradecemos a Deus pela palestra da noite de hoje. Então, só lembrando a quem estiver em tratamento, para não esquecer a água fluidificada,
Ao final da palestra, após a prece, nós estaremos organizando a fila do passe, então vocês permaneçam em silêncio e em prece, tá? E quem estiver no corredor também, para fazer silêncio, que muitas vezes fica atrapalhando um pouco quem está aqui tentando se concentrar. Então vamos passar agora ao nosso irmão Robson para que ele possa realizar a prece final. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, queremos te agradecer por mais este momento, Senhor, em que aqui podemos rever os nossos amigos e fazer novos amigos. Podemos sim aprender um pouco mais desse teu evangelho, essa doutrina que ilumina, que nos fortalece, que nos dá sabedoria, e que possamos, Senhor, ao sairmos daqui, contribuirmos com o trabalho do universo, semeando amor, semeando paz, dando luz aonde há escuridão, levando o amor onde há dúvida, acabar com ódios, acabar com rancores, com ciúme, sentimentos que nos afastam de Ti, Senhor. Que a Tua paz, que a Tua luz e que Teu amor nos conduza hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então vamos dar por finalizado, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Fabiana e de Cristo, mentor da nossa casa de oração e de trabalho, damos por finalizado o trabalho da noite de hoje.